Meu Deus do céu. Quando eu falo aqui que o Fluminense investe muito em salário e que é pra gente tomar cuidado com aquelas declarações do tipo: ai, nós somos um patinho feio, a gente tem a 14ª folha do Campeonato Brasileiro. Ai, olha só como a gente quase não investe no futebol e a gente faz muito. Eu falo, tomem cuidado. Quando eu falo isso, é por causa de notícias como essa que a gente vai falar aqui hoje. O William Bigode teve o seu salário divulgado na época que ele estava no Fluminense. O que aconteceu, para explicar um pouco mais fácil, tá? O presidente do Santos estava sendo criticado ali por conta da assinatura do contrato do William Bigode. O jogador, lembrando que foi para o Santos, né, depois de ter sido emprestado para o Atlético Paranaense, ele postou um story, ali dá pra gente chamar assim, né? Justificando a questão do William Bigode. Vou botar esse story aí na tela pra gente ler junto, tá? Esse é o presidente do Santos no seu próprio Instagram. Olha só. Os santistas deveriam anotar alguns desses blogs e sites que plantam boatos e mentiras sobre renovações e dispensas projetando 2025. Ele basicamente ele tá falando aqui porque ele tá falando da galera que tá falando bem assim: ah, o Santos, esse daqui não vai ficar, esse daqui vai ficar, e etc. Anunciando valores financeiros de futuros salários que nem condizem com a verdade. O intuito é só tumultuar e colocar os torcedores contra os profissionais que aceitaram esse enorme desafio das disputas do Paulista e do Brasileiro de 2024, que estão trabalhando para recolocar o Santos no seu devido lugar. Eu não tô acompanhando isso, não tenho assistido o canal do Noronha, por sinal, mas eu chutaria que isso aqui tem um quê de Unimed Fluminense 2006, para quem não se... 2005, na verdade, para quem não se lembra. Vazou pro grupo de 2005 quem ia ficar para jogar Libertadores 2006, quem não ia, já a lista de dispensa, quem iam contratar e etc. E isso vazou poucas rodadas antes de acabar o Brasileirão. O Fluminense, que na 37ª rodada, na época tinha mais rodadas, se eu não me engano, 36ª, brigava pelo título, tava acho que 4 pontos atrás do Corinthians, que foi o campeão, terminou fora da Libertadores. Enfim, né? Aí continua, então acho que vazou, deve ter vazado isso aqui do Marcelo Teixeira e ele tá puto com isso porque o grupo pode se desestimular e ferrar o Santos. Mas enfim, aí a parte que nos interessa nessa aqui não, essa aqui, ó. O atleta William do Bigode, né, que é o Instagram dele, William Bigode, que vem cumprindo suas tarefas e seus deveres, honrando as tradições e alcançando os objetivos da temporada, aceitou vir para o Santos em um contrato de empréstimo junto ao Fluminense, que previa sua renovação automática mediante metas esportivas. Só para vocês lembrarem, a renovação automática ali do empréstimo do William Bigode para lá não necessariamente quer dizer uma renovação com o Fluminense. Inclusive, o William Bigode nem aparece mais no portal da transferência do Fluminense, tá? Nem aparece. Ele diz que é um contrato de empréstimo, mas o jogador nem aparece lá no portal da transparência do Fluminense. Posso até botar aí na tela para vocês verem também. Ó. Você abre o portal da transparência do Fluminense, ele tá atualizado. A última atualização foi no dia 10 de junho. E ó, não tem nenhum jogador com W além do Wallace, que já até saiu, né? Já foi para o mundo árabe. Então, também precisamos saber isso dele. Tá emprestado, o Fluminense tá pagando algo, enfim. Antes do gatilho do contrato, foi renegociado o valor para o ano de 2025. Aqui vem a parte que nos importa. Bem diferente dos 520 mil que eram os seus salários no Clube Carioca. Fazendo com que o atleta, caso permaneça no plantel, tenha seus vencimentos na realidade do teto do ano que vem. Um momento de apoio, enfim, dane-se essa partida do Santos. 520 mil. Isso chocou a internet, né? Com o salário do William Bigode, 520 mil e etc. Nossa, que preço. E aí, vamos lá, tá? Vem comigo aqui. Primeiro, deixa eu deixar só um detalhe antes de bater, deixa eu só deixar um detalhe aqui claro. O William Bigode que chegou no Fluminense era um William Bigode, ele que valia, o preço dele era preço de 520 mil de salário. Pô, Gabriel, não jogou nada. Não, beleza, isso é o depois que ele chegou. Mas até ele chegar, era um cara que vinha de 5 temporadas no Palmeiras. Tem um raio-x dele aqui.
vinha de boas temporadas, e só pra vocês terem noção, no ano anterior a ele vir pro Fluminense, ele fez 10 gols em 37 jogos. A gente tá falando de um cara que a cada 3 jogos do Santos participava, no Palmeiras participava de um gol e era reserva. No ano anterior tinha feito 17. Assim, ele não chegava bem pra cacete, mas o cara tem uma história, foi um dos melhores jogadores do Brasil durante 2 anos pelo Cruzeiro também, esteve ali em campanhas vitoriosas do Palmeiras. Então, assim, ele tinha esse valor, esse era o valor do Bigode. 520 mil era o valor dele. Um cara com a história que ele tinha, com a experiência que ele tinha, e com uma história até recente também de boas temporadas anteriores, como eu mostro isso lá no meu raio-x, trazendo inclusive opiniões da galera que acompanha ele no Palmeiras, ele tinha esse valor. Então, eu não tô questionando o fato do William Bigode receber 520 mil. Ok? Não é isso que eu tô questionando. Se você tá surpreso, você provavelmente está surpreso ou porque você não conhece a realidade financeira de futebol, ou porque você já tá pensando no que ele jogou no Fluminense. O que ele jogou no Fluminense não vale 520 mil. O que ele jogou antes de vir pro Fluminense balizou o salário dele. Então, só pra deixar esse ponto claro. Só que tem um segundo ponto. Quando é falado do elenco de 2022, ou de 23 mesmo do Fluminense, fala aqui, ó. Olha a lista aqui. Não gastamos R$1. Olha só aqui, montamos este elenco gastando muito menos do que o Goiás, que pagou R$1 milhão num atacante do Paysandu. E a gente gastou 0. Olha só como a gente fez muito com pouco. Calma aí. Quando você olha o balanço do Fluminense de 2022, o que é o balanço? Relatório financeiro do que foi gasto, do que foi arrecadado durante o ano. Tá basicamente isso, de 2022. Isso foi publicado em 2023. O GE. Globo fez um ranking das folhas salariais. Eles pegaram e compararam tudo que em cada balanço coloca ali como gasto com salários, encargos, premiações para o elenco profissional. Ou para o futebol profissional, né, que entra a comissão técnica. Eles fizeram isso em 2023, referente a 2022. O Fluminense naquele ano tinha a 7ª folha do Brasil. 7ª folha. Naquele ano de 22. Você vai falar, pô, Gabriel, talvez o Botafogo tenha investido mais. Beleza, mas o Corinthians, por exemplo, começou talvez a investir um pouco menos, ou não. O Corinthians tem uma folha também absurda. Fato é que, para 23, a gente aumentou e muito a nossa folha. A gente aumentou bastante, principalmente com as premiações também que foram colocadas ali a partir de Libertadores. Isso entra como premiação, porque isso entra na assinatura do contrato, e com luvas também. No início desse ano, a gente não gastou um tostão, só comprou terãs, não foi? Gabriel Pires veio de graça, Douglas Costa veio de graça, Felipe Alves veio de graça, o Lucumi e o Marquinhos são empréstimo. Antônio Carlos veio com a gente pagando um valor lá só pro Orlando City. Só que esses jogadores que vêm de graça, esses jogadores têm salário alto, e mais do que o salário alto, esses jogadores recebem luvas. Ou seja, o Fluminense tá muito abaixo, a gente tá vendo agora, o Botafogo tá na final da Libertadores, eu vi muita gente falando isso. Pô, a final da Copa do Brasil são 2 SAFs, a final da Libertadores são 2 SAFs e tal, e beleza, eu não tô negando esse ponto aqui não, de fato o investimento de alguém botando grana extra faz muita diferença mesmo, é um ponto, ok. Mas a gente, apesar de ter uma folha mais baixa do que alguns times, a gente não é patinho feio. A gente não é o milagre, não. A nossa folha não é abaixo ou muito descompassada com a folha do Internacional. Com a folha do Olímpia e do Argentino Júnior, eu não vou nem comparar. Só para justificar que a gente chegou na final da Libertadores, pegando times que também tinham um pouco da realidade financeira que a gente tinha. Ou talvez abaixo, ou um pouquinho acima, como Boca e River. Então, é só para justificar que esse milagre econômico, na verdade, é muito mais um milagre futebolístico. Milagre econômico, não caiam na pegadinha. Aí você me diz, como que o Fluminense tem a 12ª folha do Brasil em 2022, se só o William Bigode ganha 520 mil? E aí fica a preocupação, porque quando você paga caro no Terãs, 14 milhões de reais, e o Terãs dá errado aqui com um salário baixo, não sei quanto é o salário do Terãs, não tá? Tô só imaginando salário baixo. Esse problema pode ser cortado com um empréstimo, os caras pagando o salário dele. Quando você contrata o cara de graça, entre aspas, sem pagar direito de transferência, e você bota o salário lá no alto, quando você dispensa, esse cara custa dinheiro, porque você tem que pagar esse salário dele. O Douglas Costa, vocês acham o quê? Que o Douglas Costa saiu com a mão na frente e outra atrás? Você acha que o Gabriel Pires não tá recebendo salário? Então,
Só para tomar cuidado com essa questão dos discursinhos de ai, nossa, nós estamos aqui em 14º no campeonato, mas a nossa folha é a 12ª. Então, o Fluminense desse ano não deu pra gente fazer milagre. Não, a folha do Fluminense é alta. O Fluminense gasta menos com direito de transferência, apesar de nesse meio de ano ter gastado muito com direito de transferência, né? Mas só para esse exemplo do William Bigode é perfeito para isso. Vamos para para outra notícia que é importante também. Parcial contra o Grêmio. O Fluminense divulgou 28 mil ingressos, setor sul já está esgotado, tá? Enfim, você pode continuar efetuando a compra, o jogo é amanhã. Como eu falei, vai dar ali entre 30 e 40 mil. Acredito que fique mais ou menos nessa mesma margem por ali. Outra notícia, o STJD denunciou tanto o Flamengo quanto o Fluminense os confrontos entre torcidas organizadas que ocorreram na frente do Maracanã, ali no entorno do Maracanã, no último Fla-Flu que a gente venceu por 2-0. Essa denúncia acontece também para o diretor de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, que fez um gesto ali quando o pênalti para o Fluminense foi marcado, esse gesto aqui, né, que denuncia, que denota roubo, né, o pênalti que o Ganso perde. Inclusive foi logo atrás da gente, na Skybox, que eles chamam, né, naquelas cabines, a gente fica na tribuna, o Rafael Siqueira lá do Jornada até virou para trás para poder tirar uma foto e tal, e teve uma galera também que conseguiu filmar dele fazendo assim. Ele foi denunciado também e, enfim, pode ter ali algum problema. No caso de Flamengo e Fluminense, caso eles sejam punidos, não tem mando de campo, não tem nada disso não. A multa é de até 100 mil reais e no caso do Bruno Spindel, ele pode sofrer também uma multa de até 100 mil reais, só que ele também pode ter uma suspensão de até 6 jogos. Não sei qual a diferença exatamente que um dirigente faz de suspender o cara de ir pro estádio, mas enfim. Por último aqui, a gente fala sobre o Super Mundial de 2025. Finalmente, o primeiro patrocínio, anunciado pela FIFA, né? Fechado pela FIFA. O UOL publicou uma matéria do Danilo Lavieri de que a FIFA fechou o seu primeiro parceiro para o Super Mundial de 2025. É interessante até que eu vi algumas matérias assim, já tem o primeiro patrocínio. E peraí, não é já, é finalmente, né? A gente está em outubro, amanhã é novembro, Mundial em junho e essas coisas são fechadas com anos de antecedência, né? Enfim, o patrocinador é a Hisense, que é uma das gigantes lá da China de fabricação de eletrônicos, né, de TV, não sei se eles têm celulares, mas eles têm eletrodomésticos no geral. Já patrocinaram a Copa do Mundo de 2018 e seriam patrocinadores do Super Mundial de 2021. Esse Super Mundial que vai acontecer agora nos Estados Unidos já era para ter sido em 2021 na China. Só que pandemia e etc. não teve, por isso que esse é agora nos Estados Unidos. Vale destacar, tá lá na coluna também. Esse é o único patrocinador até agora. A FIFA está encontrando muita resistência, tanto para vender direito de TV quanto para vender de patrocínio, por causa da insegurança do futebol europeu de não participar desse Mundial. Diz lá na coluna do Danilo Lavieri que a FIFA tem dinheiro para poder bancar uma parte desse investimento ali do torneio para que ele tenha um sucesso e aí no próximo todo mundo queira participar e todo mundo queira patrocinar, né? Tenha o protagonismo, porque hoje a FIFA não tem nenhuma competição de clubes dela que tenha protagonismo. Só que a FIFA não banca tudo se não tiver os patrocinadores e as TVs transmitindo. Então, neste caso, ainda está no impasse ali ainda. Vale o destaque, né? A Europa está toda contra, a América do Sul toda a favor, o resto do mundo inteiro praticamente todo a favor. Vamos ver quem é que vai ganhar essa queda de braços. A princípio, vai rolar mesmo Mundial nos Estados Unidos, tá garantido, já tem o primeiro patrocinador. O que vai rolar, vai. Agora, se ele vai ser decepcionante, o fiasco vai ser de fato aquela competição que a gente esperava que fosse gigantesca mesmo, aí a gente vai ter que ver para aguardar. Beleza? Não esquece de deixar um like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal, dar aquela moral, tamo junto, até a próxima. Valeu!